Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 171 desse seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, do Deezer, do iTunes, ou da sua toalha terrível que segue numa sequência girando muito forte. Eu sou Danilo Batista, host para mais uma semana, e para mais uma semana em um podcast pré-jogo. A gente vai falar do nosso jogo da semana 6 nesse episódio. O Steelers recebe o Cleveland Browns. É o último jogo dessa primeira sequência que o Steelers vai fazer de 4 jogos em casa. Já tivemos o Denver Broncos, já tivemos o Houston Texans, já tivemos o Philadelphia Eagles e, claro, como o time está invicto na temporada, são 4 vitórias. A gente espera sair desse jogo na semana 6 com a nossa 5ª vitória e assim fazendo 4 em casa. As expectativas, inclusive, uma frase do Ricardo no começo da nossa temporada, é que, dado qualquer jogo que seja no Heinz Field, ele tem a expectativa e ele gostaria que o Steelers saísse com uma vitória da partida, porque é assim que grandes times se comportam, ainda mais o Steelers, que é um grande time em casa, um grande time jogando nos seus domínios, com ou sem presença de torcida. Teremos torcedores no Heinz Field nessa semana. O estado da Filadélfia continua com o plano de 25% ou um máximo de 7.500, envolvendo todas as pessoas que estão dentro, aí inclui jogadores, comissão técnica, equipe de TV, etc. Esse vai ser mais um jogo com torcida. Na última foram umas 5.500. Deve ser a mesma faixa de pessoas nesse jogo aí da semana 6. É um duelo que está chamando a atenção da liga. Vai ser um jogo com transmissão lá nos Estados Unidos da CBS, e eles mandaram a equipe principal para esse jogo. É o Jim Nantz narrando, Tony Romo comentando, Tracy Wolfson nas reportagens, o Gene Steratore como comentarista de arbitragem. Então é realmente um grande evento de transmissão, assim como no Brasil, que vai ser transmitido pela ESPN Brasil, e, ou seja, qualquer que seja a forma que você escolher de transmissão, ou assistindo pela ESPN Brasil, ou assistindo pelo NFL Game Pass, você deve ter uma grande transmissão da partida. É um jogo muito esperado. É o primeiro jogo dentro da divisão dos Steelers nesse ano. Só agora que a gente vai começar essa rodada. O Browns já enfrentou o Ravens e o Steelers. O Browns já enfrentou o Ravens e o Bengals uma vez nessa temporada, cada um, e agora vem até Pittsburgh para enfrentar os Steelers. Então eles já começaram muito dentro da AFC North. A gente vai ter uma fase mais tardia aí. Tem essa partida na semana 6, uma partida na semana 8, e assim a gente vai seguindo. E claro, esse é o maior confronto até aqui, tá? Se existia toda a conversinha lá sobre o Steelers, só ganha de equipes que estão com recorde negativo, equipes que ganham muito pouco. Isso valeu para todos os 4 adversários, além de Denver, Houston, Philadelphia, que eu acabei de citar. Ainda teve o New York Giants, esse não tem nenhuma vitória na temporada ainda. Então o Browns vem com uma campanha 4-1 para Pittsburgh. É o maior confronto até aqui em recorde, em campanha, em nível de jogo. O Browns é uma equipe muito perigosa, é uma equipe que tem uma linha defensiva muito forte. O Myles Garrett é o segundo na lista de sacks, acho que o primeiro na lista de pressões contra quarterback, então é muito, muito forte nisso. O Kareem Hunt, apesar do histórico policial, ele continua na liga e é um grande running back, isso não pode ser negado. A dupla de wide receivers principal, claro que tem outros que participam, mas Odell Beckham Jr. e Jarvis Landry impõem respeito em qualquer ataque aéreo que você imagine. Então esse é realmente um time que vem muito, muito equipado. Em compensação, os Steelers até tem alguns pontos a explorar. O Baker Mayfield ainda não é o quarterback estabelecido, que já imaginava que ele fosse ser 3 anos depois da sua escolha como primeiro geral. O meio do campo do Browns ainda é um tanto vulnerável, ainda tem muito jogador inexperiente ou
veteranos abaixo da média, você vai ver um B.J. Goodson, que nunca foi um grande jogador, você vai ver os mais jovens, o Mac Wilson, o Sione Takitaki, são segundo-anistas, terceiro-anistas, enfim. Então são jogadores muito jovens, ainda precisam amadurecer para o jogo, e contra um quarterback experiente como Ben Roethlisberger, isso pode fazer uma enorme diferença a favor de Pittsburgh, né? Além disso, existe um pouco de indecisão ali quanto aos safeties que vão estar disponíveis para o jogo. O Ronnie Harrison, que teve interceptação no último jogo deles contra o Colts, está em dúvida se ele vai poder jogar, ele está no protocolo de concussão. O Andrew Sendejo vem jogando muito mal em todos os jogos, então pode dar problemas. O Carl Joseph, que eles contrataram do Raiders nessa off-season, não está tendo um grande desempenho ainda, é outro jogador ex-escolha de primeira rodada, então você tem que dar uma olhada aí, talvez esse seja um ponto que o Steelers pode explorar, assim como explorou contra o Eagles. Chase Claypool fez um bullying, basicamente, no Nate Gerry, linebacker, que o Steelers pode repetir aqui nessa partida. Então, para falar desse jogo, vocês vão ouvir a minha entrevista com o Weber, que vem da página Dog Pound Brasil, página e podcast. Recomendo que vocês acompanhem pelo menos os episódios relacionados a esse jogo dos Steelers, tá? Dessa semana tem um pré-jogo, eu participei do pré-jogo deles para falar disso. O da próxima semana com certeza vai falar dessa nossa partida entre os Steelers e Browns. A gente espera que tenha uma vitória, então sigam lá e assinem o podcast @DogPoundBR, é outro podcast aqui da rede Fumble na Net, e a gente fala mais sobre isso daqui a pouco. E na sequência da entrevista, o Kaique e o Ricardo dão os matchups deles, o que é que eles esperam para essa partida, tá? Só lembrar vocês, antes da gente seguir com o programa, para vocês acompanharem lá as redes sociais do Black Yellow, @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram, o t.me/BlackYellowBR, o canal no Telegram, que tem essa cobertura de notícias, tem um mini podcast exclusivo lá dentro, o No Terrão, que o Ricardo vem produzindo com uma frequência bem boa, até mais frequente do que esse podcast. Então tem algumas informações que estão indo só para lá, não vem para cá. Acompanha lá o canal. E acompanha também fomonanet.com.br, essa rede de podcasts esportivos, tá? NFL, NBA, MLB, NHL, tudo tá coberto lá no site. Tem até umas dicas de fantasy football em podcast, se você quiser acompanhar. Muito bem, então fica aí com a minha entrevista com o Weber, na sequência o Kaique e o Ricardo com os matchups. Um grande abraço. Beleza, então pra gente falar do nosso próximo adversário, o Cleveland Browns, eu tenho um convidado especial, o Weber Barros, lá do Dog Pound Brasil. Muito boa noite, Weber, tudo bem? Boa noite, Danilo, boa noite a todos que nos escutam aqui do Black Yellow. É um prazer estar participando aqui pela primeira vez e uma honra poder falar um pouquinho deste rival que vocês tanto gostam, e eu tenho certeza disso. É verdade, seja bem-vindo ao Black Yellow. A gente já até teve torcedores do Browns aqui, mas você não estava entre eles, pelo que eu me lembro. Inclusive, claro, deixar para o torcedor o link no post de um episódio que a gente fez de grandes confrontos entre Steelers e Browns. Essa rivalidade já tem alguns anos até, teria alguns capítulos novos para acrescentar nessa rivalidade, porque tá uma coisa muito séria. Nesse momento até, talvez seja a rivalidade mais quente dentro da divisão, porque é meio cíclico, né? Já foi quase sempre Steelers e Ravens, são maiores rivais, mas aí o Bengals tentou equilibrar na base da porrada, e recentemente esse caso entre o Myles Garrett e o Mason Rudolph acirrou de novo os ânimos, e é a primeira vez desde então que o Garrett vai enfrentar o Steelers, e o Marquise Pouncey provavelmente vai enfrentar o Browns, né? Pelo que eu vi hoje já no Injury Report, aqui é o primeiro dia, né? Então não dá nem pra considerar ainda, mas o Pouncey ainda tava como questionável ainda pro jogo, então a gente precisa aguardar pra ver se até domingo ele volta a figurar aí no jogo, né? Mas com certeza, Danilo, assim, do nosso lado aqui, falando como um torcedor do Browns, o Ravens com certeza é um rival de divisão e talvez por causa disso tenha uma rivalidade, né? Mas eu acho que é um tipo de rivalidade que não se compara com Browns e Steelers. Isso, a gente que tá aqui no Brasil, de certa forma, é muito difícil a gente falar por quem mora lá em Cleveland, quem mora lá em Pittsburgh, tem os costumes, os caras vivem isso, acho que é muito mais tempo que a gente, né? Mas eu acho que do que dá pra sentir nos ânimos na cidade, de um jogo entre Browns e Ravens
Ravens e Browns e Steelers é muito diferente. É tipo, se for comparar assim, pegar uma coisa pra comparar, é tipo Ohio State e Michigan, sabe? Tipo, é uma coisa sabe, de rolar até um certo ódio, assim, pelo menos da parte do Browns, eu não sei da parte de vocês em Pittsburgh, né? E com certeza esse último capítulo entre o Garrett e boa parte dos jogadores dos Steelers, né, que não foi só o Mason, né, que eu ainda acredito que o Mason tenha sido grande centro causador da situação, mas até hoje a gente não tem uma ideia do que realmente aconteceu, tirando tudo que as imagens mostraram, né? Mas com certeza isso apimentou muito, né? E aí eu acho que quem conseguiu até acompanhar a entrevista do Mike Tomlin, ele falou bastante. O pessoal até deu uma brincada, falou que ele tava on fire na entrevista falando sobre esse assunto, né? Pois é, e felizmente, até para Cleveland, agora tem um adulto no comando do time, Kevin Stefanski, e não a Fred Kitchens, que colocou pilha na situação no jogo da volta, assim, sem a menor necessidade. Sem a menor noção do que estava fazendo, né, na verdade. Tentou jogar pra torcida de uma forma completamente inocente, assim, e só piorou a situação dele. Ele estava numa situação já temendo pelo cargo dele, né, ali naquela altura da temporada, porque o Brown já fazia uma campanha muito questionável, né. Então eu acho que talvez ali ele tenha jogado um pouquinho com esse negócio de vou tentar, sei lá, ganhar uns pontos com a torcida, ser querido, mas ele ferrou tudo, essa é a grande verdade, né? É verdade. Aproveitando até que a gente tá falando de head coach, Kevin Stefanski é um técnico estreante no Browns, e dá a impressão de que ele é alguém que tem o comando desse ataque, ser uma nova liderança no time, mesmo sem ter tido tempo de treinos apropriado para implementar o sistema dele. Dá a impressão de que ele tem mesmo esse comando, dá a impressão de que melhorou essa questão de técnica no time. Cara, você falou que ele é um head coach novato, mas de todos os novatos, porque o Browns tem até um histórico de pegar head coaches que estão sendo a primeira vez como novato, é o que menos parece ser novato, né? É um cara que até agora, tirando o jogo contra o Ravens, que até falei no episódio que a gente gravou ontem, que o Ravens é aquele jogo que você acorda e toma um soco na cara e você não tem nem reação, né? Então a semana 1 pra gente começou contra o Bengals ali, a gente meio que esquece a semana contra o Ravens, porque ele não teve um tempo de mostrar e fazer o trabalho começar a dar certo, né? Mas é um cara que mostra em pouco tempo de trabalho como ele conseguiu colocar o grupo unido ali sob o comando dele, né? Ele tem o controle não só do ataque, mas eu diria o time bem controlado, assim. Pegar alguns incidentes aí de pré-temporada, né? Que o Mac Wilson acabou dando um tackle mais forte no Nick Chubb e, tipo, todo mundo já foi ali querer tirar satisfação. Stefanski tira ele de lado, dá aquela bronca, mas é aquela bronca de, tipo, cara, eu preciso que você entenda o seu papel no time, e não sei o quê. E você vê como ele cresceu já, mesmo tirando o fato da lesão, mas ele tem sido muito importante desde que voltou aí pra essa defesa do Browns, que estava sofrendo bastante, né? Então o Stefanski, além de conseguir controlar o grupo, ele resolve um dos principais problemas que o time tinha no passado, que era o ataque, né? Ele pega o Baker e fala, cara, vamos te deixar na situação mais confortável possível, onde eu consiga maximizar todo o talento que você tem e eu vou conseguir tirar um pouco dessa pressão que tá em cima só de você, e eu vou passar boa parte dessa pressão pro jogo corrido. E aí, junto com o Andrew Barry, ele traz boas peças para ajudar o Cleveland a começar a correr, e correr muito, né? Então hoje você pega o primeiro jogo que o Browns passou mais do que correu foi contra o Colts na semana passada, e ele conseguiu mostrar, né, porque já tinha até algumas dúvidas, que o Browns só ia correr e só saberia correr. Então conseguiu mostrar que o Browns consegue passar a bola e que o Baker, graças ao Stefanski, tem uma situação muito confortável quando precisar passar a bola também. Maravilha, vamos inclusive para esse tópico de jogo corrido. O Browns hoje tem o melhor jogo corrido da NFL, é o que gera mais jardas terrestres por jogo, só que ele vai enfrentar a segunda melhor defesa contra o jogo corrido, que é a dos Steelers, uma defesa que até aqui já conteve o Saquon Barkley, já conteve razoavelmente o Melvin Gordon, o David Johnson em Houston não teve oportunidade, o Miles Sanders conseguiu um home run, mas fora isso foi, 6 jardas em 10 carregadas, que é nada, basicamente. Mas o Browns, mesmo sem o Nick Chubb, tem sido extremamente eficiente nas corridas. O Kareem Hunt, apesar do histórico criminal dentro de campo, não há como negar que ele é um excepcional running back. Te dá boas expectativas esse confronto? Você acha que o Browns deveria evitar
sustentar tanta jogada nesse setor? Cara, eu acho que se a gente pegar, por exemplo, o jogo contra o Colts, eu acho que não dá pra falar que é a mesma situação, mas eu vejo uma situação muito parecida do que a gente enfrentou contra o Colts e do que a gente vai enfrentar no domingo, né? A gente conseguiu correr muito pouco contra o Colts e o Stefanski sabia disso, né? Eu acho que ele chegou pro jogo e se mostrou preparado para enfrentar essa situação, tanto que o Browns teve o jogo onde mais passou a bola, né? Então, depois da gente ter enfrentado aquele front bem forte que o Washington tem, talvez seja uma das poucas coisas que o time tem, e que atrapalhou muito esse jogo corrido, ainda com o Chubb, né? Eu acho que teve muita coisa que o Stefanski tirou dali e já levou para esse jogo contra o Colts, e ele correu somente quando precisava realmente correr, né? Para dar uma desbaratinada do jogo aéreo e tudo mais, mas conseguiu achar muitas brechas no jogo aéreo. Com o jogo corrido, falando aí já pensando nos Steelers, a gente não tem o Chubb, né, pelo segundo jogo consecutivo, e eu acho que tá fazendo bastante falta, mesmo tendo o Hunt. Eu acho que tem bastante jogadas que eu acho que o Hunt quebraria alguns o Chubb quebraria mais tackles do que o Hunt acabou não conseguindo quebrar, né? Porque o Chubb é esse cara mais forte, aquele tanque que acaba conseguindo ganhar mais jardas depois do contato. Mas com o Hunt você tem um cara que te ajuda muito mais também no jogo aéreo, né? Tanto que o primeiro touchdown do Browns foi um touchdown de passe que o Chubb recebeu o Hunt recebeu dentro da endzone. Então eu espero um pouco mais desse mix, né? Falando aí, pensando nos Steelers, sabendo que a gente precisa se livrar da bola muito rápido, porque a pressão vai vir muito rápido, né? E eu imagino que, por mais que a linha ofensiva do Browns esteja num momento muito bom, né? Foi muito bem consertada aí pelo Bill Callahan, fazendo um ótimo trabalho com boas peças, mas não precisa ficar correndo perigo ou o risco de ficar segurando tanta bola. Então, trabalhar com jogadas rápidas e tentar usar o jogo corrido sempre que for realmente necessário, né? Isso, e essa OL do Bill Callahan, você cita muito bem. Basicamente, vocês já estão prontos com a renovação dela, uma renovação que demorou bastante, todo mundo vai lembrar de não tem um tackle decente desde o Joe Thomas e tal, mas um tackle selecionado na primeira rodada, mais uma contratação de nome na free agency no Jack Conklin, e aí com as peças que vocês já tinham, o Bitonio, o próprio Hubbard, o próprio J.C. Tretter, fechou essa OL e acabou basicamente a preocupação que vocês tinham, já é um setor bem dominante. O Hubbard, no caso, quando ele chegou em Cleveland, acho que veio até inclusive dos Steelers, sim, ele era um cara que era muito criticado, porque ele teve partidas muito ruins, ele começou tentando como left tackle, depois trouxeram o Greg Harrison, que era do Rams, foi aquele cara que no jogo contra o Patriots deu um chute na cabeça do maluco, depois nessa pré-temporada de agora foi pego com o peso dele de maconha no carro. Então assim, a gente passou por poucas e boas falando de linha ofensiva, né? E o Baker sofreu na pele como isso era ruim, né? E esse ano, eu acho que aos poucos ele tá começando a sentir que o Bill Callahan veio, preparou uma OL com todas as contratações que o Browns fez e transformou, por exemplo, o Wyatt Teller num cara que não era tão conhecido, em um dos melhores guards que a liga tá vendo hoje, né? Até pelos números que tá mostrando, mas infelizmente a gente não sabe se ele vai jogar contra vocês, então fica aí esse questionamento ainda, que ele saiu do jogo contra o Colts com uma lesão na panturrilha, dificilmente joga no domingo, né? Panturrilha é uma coisa bem difícil de recuperar assim num espaço curto de tempo, mas já no jogo contra o Colts entrou o Hubbard improvisado de guarda e foi assim, não comprometeu, né? Então a gente pode ver aí o Hubbard atuando como guarda contra os Steelers e de certa forma tentando ajudar a proteger o Browns dessa pressão monstro que vai vir aí dos Steelers, com esses caras que têm sangue nos olhos. E acho que pra gente uma coisa que é legal é saber que a nossa linha ofensiva tá dando mais proteção do que no passado e que não vai ser um vareio se tratando desse duelo entre linha ofensiva e a linha defensiva dos Steelers. Eu vi a estatística saindo a número 31 de toda a NFL para, sei lá, um top 5, top 10 da liga. É bonito de assistir. Eu vou te falar que eu torço pro Browns aí já deve ter desde 2012 por aí, ali perto da época do Peyton Hillis, um pouquinho antes até, e eu não lembro de ver uma linha ofensiva assim tão produtiva. Você tinha ali Joe Thomas, o Alex Mack, o Schwartz e tudo mais, era uma linha ofensiva bem consistente, mas é que agora quando você vê uma linha ofensiva dessa se completando com um ataque que produz muito, eu acho que aí você acaba meio que até esquecendo um pouquinho. Claro,
sem tirar todos os méritos do nosso ídolo, Joe Thomas, mas essa linha ofensiva é bonita de assistir. Você pode parar de assistir só os vídeos do passado e ver um pouquinho Sim, do presente também. Do passado, sair do museu e começar a assistir os jogos de hoje. Acho que isso é muito bom pra gente. É isso. Esse símbolo de uma nova geração do Browns, é claro que tem que ser o Baker Mayfield, tá? É um quarterback selecionado primeira escolha geral, é realmente o nome que era para ser o nome que mais chamava atenção até aqui, depois tem contratações bombásticas. E o Baker é uma figura que, desde o draft e ainda hoje, gera muita polarização na liga. Ou você ama Baker Mayfield, ou você já acha que ele não presta e precisa ser retirado da liga imediatamente. E a gente sabe que você pode viver num espectro intermediário aí, ele ser o suficiente para carregar o time. Qual é a situação de Baker Mayfield e entrosamento, envolvimento dele nesse jogo aéreo? Porque a gente não precisa falar da qualidade que Odell Beckham Jr., que Jarvis Landry, que Austin Hooper vão trazer para esse time. Mas a grande pergunta tá em cima do Baker Mayfield. Cara, você mencionando aí esses comentários ao redor da liga, mas eles não precisam ir muito longe. Dentro dos próprios grupos de torcedores do Browns, até o próprio do grupo do WhatsApp que a gente tem muito essa discussão. Inclusive, essa última semana, a gente tinha ganhado o jogo e o pessoal ainda metendo muito pau no Baker, né? E a gente tem uma... Pra mim, na verdade, eu tava até falando com um dos meninos que faz parte do grupo, ele me chamou no inbox pra falar e tal. Tava falando de uma comparação entre Russell Wilson e Patrick Mahomes. Ele achava que o Mahomes não era tudo isso, que ele gostava muito do Russell Wilson e tal. E aí depois entrou no assunto do Baker, eu falei, cara, você citou 2 exemplos de quarterbacks hoje. Um já é totalmente consolidado, já tem aí um Super Bowl conquistado, né? Eu tô falando do Russell Wilson primeiro, né? Claro. E tem uma experiência maior na liga, né? Então, de certa forma, ele já tá brilhando e todo mundo sabe o que ele consegue entregar, mas uma vez ou outra ele ainda entrega algumas outras coisas diferentes. E aí você tem o Mahomes, que é um cara que tem um teto muito alto e a gente não sabe quando que ele vai bater nesse teto. E já ganhou um prêmio de MVP, já conquistou um Super Bowl e é um cara fora de série. Mas mesmo assim, esses caras erram, esses caras sofrem interceptações. A gente viu semana passada aí que o Mahomes sangra, é um cara que não é impossível de ser parado. O Russell Wilson cansa de sofrer interceptação e tudo mais. E esses caras estão assim, numa prateleira muito alta na liga, né? E eu vejo o Baker, talvez, sendo cobrado no mesmo nível desses caras. Talvez porque ele tenha sido uma primeira escolha de draft e tudo mais, mas a gente já viu que talvez ele não esteja na mesma prateleira que esses caras e a cobrança que deve existir em cima dele não seja, talvez não tenha que ser essa, de que ele entregue um jogo que o Russell Wilson vai entregar, que o Mahomes vai entregar para você, né? Eu vejo o Baker hoje muito bem colocado num sistema muito bem montado pelo Stefanski e que isso talvez maximize muito mais o potencial dele, onde você tem situações de rollout, você tem situações de play action, onde ele se mostrou muito mais eficiente do que numa situação de pocket, onde ele tem que simplesmente dar aquela quicada, olhar, fazer a leitura do campo e lançar a bola de bate-pronto, né? Então o Stefanski percebeu isso e o Stefanski fez um bom trabalho fazendo esse estudo, né? E monta todo esse esquema ofensivo para ajudar a potencializar esse menino que tem para mim ainda um bom futuro. Pode ser sim o QB dessa franquia, eu tenho muita confiança nisso, mas precisa de pelo menos mais alguns anos junto com o Stefanski, né? A gente até falou que pro Baker esse ano talvez seja um ano de Hulk novamente, né? Porque ele finalmente pegou um head coach que vai conseguir moldar ele de uma forma que a gente esperava que os outros 4 coaches que comandaram o Baker, né? Inclusive isso aí pode ser até uma estatística, eu acho que vi inclusive em outro lugar, que é um recorde, o primeiro QB que teve 4 head coaches em menos de 2-3 anos aí, né? Então isso afetou muito esse primeiro desenvolvimento dele. E agora o Stefanski tá vindo, tá quebrando todo esse vaso para conseguir remoldar e fazer um vaso novo, né? Então a gente tem que ter paciência, tem que entender isso e eu acredito que quando esse processo finalizar, o Baker vai conseguir entregar muito mais para esse ataque do Browns. Exatamente, não é como se ele tivesse encontrado o cenário mais estável do mundo para poder florescer, né? Sim, na verdade se você pegar assim, por exemplo, até comparando com os Steelers, desde quando o Mike Tomlin é head coach do Steelers e desde quando o Big Ben é quarterback dos Steelers, tipo, como isso ajudou o Big Ben a crescer, né? E o Baker não teve nada próximo disso, talvez agora com o Stefanski, né? Então, acho que vale deixar não dá pra dizer esse crédito, né? Porque acho que crédito você conquista, mas dá essa chance pra ele se provar agora, né?
Não, de head coach é muito visível que foi muito, muito menos o Big Ben. O Steelers tem 3 head coaches desde 1970. Então, O Ben ainda passou por 2, né? O Bill Cowher e o Mike Tomlin. Talvez coordenador ofensivo nesse tempo inteiro ele tenha pegado o mesmo tanto que o Baker Mayfield, mas é muito, muito menos. Pegou até um igual, né? Que é o Todd Haley. Verdade. Foi escorraçado de Cleveland junto com o Hugh Jackson. Meu Deus. Eita, nós. Já passou muita coisa nisso daí, bicho. Dá até uns calafrios nisso, mano. É difícil, cara. Mas são novos tempos. Pode dar sequência aí que eu tô feliz hoje. Pois é bem por aí mesmo. Ken Whisenhunt, Bruce Arians, Todd Haley e agora o Randy Fichtner. 4 coordenadores ofensivos na carreira de Ben Roethlisberger. E o Baker tem isso em 3 anos, 4 anos. E talvez. head coach, né? Exatamente. 4 head coaches. Na verdade, são o Hugh Jackson com 2 anos, que foi o primeiro ano que ele foi draftado. E aí o Greg Williams acaba virando um head coach no meio do segundo ano do Rio, né? Porque ele é demitido. Uhum. E aí o ano começa com o Fred Kitchens, então só aí são 3. E agora o Stefanski, 4 head coaches, 4 coordenadores ofensivos. Não tem condição nenhuma de um time ser estável desse jeito. Vamos passar para a defesa, porque o Browns conseguiu essa evolução em termos de equipe dos 2 lados da bola. Existe um pass rusher mesmo, jogador de nível All-Pro, e nessa temporada tá All-Pro com forte competição até para jogador defensivo do ano, que é o Myles Garrett. A gente mencionou a questão psicológica, mas a gente precisa falar de termos de jogo também. O Garrett, ele lidera uma defesa que é a que rouba mais bolas na liga, daqui são 12 takeaways, e vai enfrentar um Steelers que, embora que trabalha bastante com jardas depois de recepção, jogadas mais curtas. Big Ben virou meio que um game manager aí para ser um personagem de segurança nesse ataque, basicamente. E uma linha ofensiva que era bem sólida em termos até de nomes nos últimos anos. Esse ano deu uma mexida mais forte com saídas. Raymond Foster se aposentou, o Marcus Gilbert já foi para outra equipe, tinha ido para o Cardinals. A gente já teve lesão nesse ano. Qual é a tua expectativa para esse confronto em termos de linha defensiva, que não é só o Myles Garrett, Oliver Vernon, o Sheldon Richardson, o Larry Ogunjobi? Eu nem sei qual tá o status físico desses últimos 2. Como é que tá a expectativa para esse confronto? Eu até ia te perguntar com relação à linha ofensiva dos Steelers, porque assim, era um ano onde a linha ofensiva teoricamente precisaria ser muito mais consistente, né, para ajudar o Big Ben a conseguir fazer essa transição dessa lesão grave que ele teve, né, e ganhar confiança aí nos primeiros jogos, pelo menos, de ter menos receio com o braço e qualquer pancada. Tudo bem que a gente tá falando do Big Ben, que é um cara que já aguentou pancadas indescritíveis assim ao longo da carreira, mas uma pancada mais forte nessa lesão talvez pudesse ser o final da carreira dele, né? Você acha que essa linha ofensiva ela tá, de certa forma, apresentando essa defesa que o Big Ben precisaria para esse retorno dele? Tá. Contra todas as expectativas possíveis, tá. Eu até mencionei no último Black Yellow que é capaz desse time completar uma transição quase completa da linha ofensiva, só o De Castro permaneceria, mas aí trocando o left tackle, que o Villanueva tá em ano de contrato, ninguém sabe se ele necessariamente volta. O Raymond Foster, guard, aposentou, já tem outro jogador no lugar dele, Matt Filer. O Marquise Pouncey ainda tá questionável, né? A gente comentou lá no começo que ele não treinou ainda. E aí seria um J.C. Hassenauer, que foi um free agent, escolha lá atrás no draft por outra equipe. O right guard é o De Castro, é um All-Pro, mas ele até já perdeu jogos nessa temporada, e aí se ele não puder, o Kevin Dotson, calouro, escolha de 4ª rodada, entraria. E o right tackle o Chuck Sokora, foi uma escolha de 3ª rodada de uns 2 anos atrás. Então você conseguir completar a transição dessa linha ofensiva inteira, sendo um investimento barato, você não pagou nenhum mega free agent, você não usou a escolha nem de 1ª, nem de 2ª rodada, seria de botar uma estátua para Mike Munchak na frente lá do Heinz Field, porque seria fenomenal. O Steelers tem tido esse trabalho de achar jogadores muito baratos e que vem correspondendo mesmo dentro de campo. A melhor linha defensiva da liga até então era a do Eagles, agora eles estão empatados, Eagles e Steelers. E eu achei que a do Eagles também não foi tudo isso no domingo, né? Eu não sei se deve ao trabalho da defesa dos Steelers ou muito pelos jogadores da própria OL, né? Mas aí, respondendo a tua pergunta, cara, a gente fala muito da linha ofensiva,
defensiva, né, que dá orgulho de ver, mas você assiste essa linha defensiva jogando, você chora de emoção, né, porque a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Cowboys, a segunda jogada do jogo é um sec, tipo, de certa forma até muito fácil do Garrett, né, e a segunda snap do jogo a gente tá falando. Então, isso tem, de certa forma, acontecido, assim, vou dizer, com alguma frequência durante os jogos, onde o Garrett tem conseguido, se não fazer o hit, né, chegar até o QB, ele tem conseguido forçar uma pressão que atrapalha e ajuda a nossa secundária, né? Se você pegar a jogada do safety que o Philip Rivers sofreu contra o Browns, foi basicamente isso. O Garrett estava ali já fungando no cangote dele e ele se livra da bola rápido e começa a dar uma migué de tipo, não, mas o cara ia entrar na post, o cara ia fazer a corner ali e não tinha ninguém na zona, safety pro Browns no intentional ground, né? Então, assim, diversas vezes nos últimos jogos você pega o Garrett em situações onde ele tá conseguindo fazer a pressão e ajudando a uma bola ser lançada mais rápida, ou tirar o QB daquela zona de conforto dentro do pocket e dar uma oportunidade para algum outro companheiro conseguir terminar a jogada, ou, sei lá, vir e personar ainda mais o QB. E ele tem sido, cara, eu fico até meio sem palavras para descrever, porque a gente fala muito do Aaron Donald e, cara, com certeza ele tem todos os méritos pelos números que tem conseguido, mas o Garrett hoje tá brigando pau a pau com o Donald, né? Você vê, a gente até falou que, tipo, era pro Garrett estar à frente, mas o Donald pegou a linha ofensiva do Washington e conseguiu fazer 4 sacks, né? Então, aí, de certa forma, fica um pouco mais fácil para ele, né? Mas você tem o Garrett como peça principal, né? Eu acho que todo head coach, quando joga contra o Browns, uma das primeiras preocupações é como é que ele vai fazer para parar o Garrett, né? Em alguns jogos você viu até algumas coisas meio inexperientes de alguns treinadores colocando, tipo, um jogador para bloquear e fazendo double team em outros jogadores, tipo, deixando o Garrett no mano a mano, que é uma situação que ele gosta muito, né? E ele tem tido mais liberdade também desse coordenador defensivo novo, Joe Woods, para escolher onde ele vai alinhar, né? Então, de certa forma, ele tem uma liberdade um pouco maior do que ele tinha nos últimos anos. Isso tá mostrando, tem se traduzido em números, o quanto ele tá confortável, o quanto ele tá crescendo, né? Isso pro Browns tem sido muito importante. E aí, ao redor dele, você tem o Olivier Vernon, que, quando está saudável, que é o caso, provavelmente, dessa próxima semana, tem feito muita diferença junto, é uma dupla muito boa. Quando o Vernon não joga, você tem o Adrian Claiborne, que veio do Falcons, de certa forma até um pouco questionável, mas tem se mostrado um ótimo jogador. Nos primeiros jogos apareceu bastante, principalmente contra o Bengals, fez um ótimo trabalho. E aí, falando do interior da linha defensiva, eu acho que onde o Browns tem bons nomes, mas precisaria de mais profundidade, porque no último jogo você não contou com o Larry Ogunjobi, que é um cara que ajuda muito no jogo corrido, a parar o jogo corrido, e você tem também o Sheldon Richardson, que é um cara que ajuda bastante nessa questão. Mas o Ogunjobi não jogou contra o Colts, né? E o Sheldon acabou machucando durante o jogo. Nisso o Colts conseguiu achar muito mais espaço para correr com a bola, né? Então o Browns hoje tem em números, né, uma das piores defesas parando o jogo corrido, e muito se dá por conta disso. Talvez uma falta de profundidade ali no meio da linha, que não tá conseguindo ajudar os linebackers a, de certa forma, terem menos pressão na hora de parar a corrida, né? Então não tem, um impacto muito maior que acaba chegando. Então não dá para você não consegue amortizar um jogo corrido e usar os linebackers só para finalizar a jogada, né? Então isso tem dificultado muito a vida da defesa do Browns. O Ogunjobi já treinou de certa forma até mais leve hoje, mas treinou, o que é uma boa primeira notícia para quem torce pro Browns. O Sheldon provavelmente deve jogar já no domingo, então isso talvez seja uma preocupação que a gente está menos preocupado, né? Se o Ogunjobi e o Sheldon jogar o jogo corrido contra os Steelers, talvez a gente fique ali, dê para brigar bastante, né? Se eles não jogarem, pode ser talvez uma arma bem importante aí para os Steelers usar contra o Browns, que já tem muitos defeitos falando da secundária, né? Então, ai meu Deus. Isso talvez, em termos de ataque dos Steelers contra a defesa do Browns, o maior confronto aí esteja em proteger esse meio do campo, né? Você tem o Sendejo, que tá falhando muito, você tem os linebackers, que não que sejam ruins, o Sione Tak Tak e o Mac Wilson, mas a inexperiência apela
Porra, o bullying que o Chase Claypool fez com o linebacker do Eagles foi apavorante, assim, para adversário. E é uma das preocupações, até porque eu assisti o jogo contra o Eagles, e foi uma das preocupações que eu tive, né? Porque o Claypool, por mais que ele tenha tido esse jogo totalmente fora da curva, né? Não é o primeiro jogo que ele se mostra, né? Que ele aparece com bons catches, bons avanços. Então, assim, quem torce pro Browns e assistiu o jogo dos Steelers, com certeza já ficou tudo trancado, porque a gente tem uma secundária que tem bons nomes falando de cornerbacks. Você tem o Denzel Ward, que é uma primeira escolha. Você tem o Mitchell, o Money Mitch, né, que a gente fala, que tá jogando muito bem, mesmo sendo considerado um backup do Greedy Williams, né, que foi colocado no IR essa semana. Mas o Mitchell tem dado muito bem conta do recado, na minha opinião. Eu considero ele hoje melhor que o Greedy e mais experiente. Para mim, ele teria que ser o titular mesmo. E nisso você tem bons nomes, né? Tipo, 2 nomes bons na ponta. Mas aí quando você sobe pra parte, talvez seja que precisava dar mais segurança para as defesas, que são os safeties, o Browns começa a ter muitos problemas, né? Me perguntaram na semana qual que era o problema, os buracos da defesa do Browns. A gente tem 2 crateras na posição de safety e alguns outros buracos ali espalhados pela defesa, que não são tão grandes. Mas o Andrew Sandero é um principal problema que essa defesa tem. Isso, assim, é claro que é opinião pessoal, mas se você começar a coletar muitas opiniões pessoais do Browns, você vai começar a achar que pode ser um problema realmente do time, que é um cara que sempre tá na cobertura, mas ele sempre tá atrasado na cobertura. Então ele chega, mas só chega para tentar finalizar a jogada. Ele não chega para tentar impedir a jogada de acontecer, né? E fora vários erros que ele comete na própria cobertura de, às vezes, achar que tinha outra pessoa, mas ele era o cara que tinha que estar lá, então ninguém cobre o cara. Colts teve 2 jogadas explosivas no jogo contra o Browns, e as 2 jogadas acabaram resultando num TD, e as 2 jogadas foram em cima do Sandero. Pode ser o que a gente até costumava falar em tempos mais antigos, como é a famosa mina do time, onde você geralmente encontra aquela explorar uma fraqueza, né, e conseguir fazer boa parte do seu jogo desenvolvido ali, né? A gente não sabe ainda o que vai ser feito para essa próxima semana, mas no primeiro depth chart que foi oficializado já nessa, não oficial, né, o Sandero ainda estava como titular. A gente teve o Ronnie Harrison, que fez uma ótima partida contra o Colts, mas saiu da partida mais cedo devido a uma concussão que ele sofreu. E tem também o Red Wine, que é um cara que é novato, segundanista, né, na verdade, que tem bons números, sempre que entra faz boas jogadas. Contra o Colts, na primeira jogada que ele teve, ele entrou e interceptou o Rivers, né? Então a gente fica nessa dúvida de por que o Sandero ainda é titular nesse time do Browns. Para domingo, a dupla deve ser Carl Joseph e Andrew Sandero. Então o Browns já começa com 10 na defesa, né? E isso é uma preocupação muito grande, mas para vocês do Steelers talvez seja um caminho que vocês podem encontrar por aí. O Ronnie Harrison tava no protocolo de concussão? Ele ainda tá, na verdade. A gente vai aguardar para ver se ele consegue jogar no domingo. Sinceramente, eu não me recordo do lance onde aconteceu essa lesão, então eu não consigo ter uma análise do quanto pode ser grave ou não, mas a gente sabe que concussão sempre é uma coisa mais delicada, principalmente nos últimos anos na NFL tem sido levado muito mais a sério, graças a Deus, né? Então não dá para precisar a chance dele jogar no domingo, mas se ele jogasse seria muito importante, né? No último domingo ele entrou no lugar do Carl Joseph, que é o titular da posição, e tem melhorado muito, ao contrário do Sandero, e a gente acredita que talvez a dupla ideal de safeties hoje seria o Carl Joseph e mais alguém que não fosse o Sandero, né? Mas infelizmente não é assim que o Joe Woods tem visto. Inclusive na entrevista da semana anterior, ele já tinha falado que os jogos contra o Cowboys não tinham sido do Sandero, né? Os erros de cobertura não tinham sido dele, mas já começa a entrar naquela coisa de que o cara tá vendo um jogo diferente que todo mundo tá vendo. Claro que a gente não sabe qual que era jogado, o que tinha sido planejado, porque a gente não faz parte da comissão técnica, a gente não tem acesso ao playbook, mas olhando taticamente pelas câmeras e tudo mais, a impressão que dá é que o Sandero sempre tá no lugar errado, na hora errada, e isso de certa forma só é errado pro Browns, porque pros outros times é onde eles queriam que ele tivesse. Exato. Bom, a gente tem 35 minutos aqui, falamos extensivamente de tudo que esperar, era para ser mesmo um quadro mais longo, justamente que é o primeiro duelo divisional dos Steelers. Eber, obrigado demais
Todo mundo vai assistir esse jogo, basicamente. É um jogo da ESPN, é o jogo que eles lá estavam aguardando mais, inclusive, dessa semana. E fala pra gente... mandou a principal equipe lá pra transmissão, né? Jim Nantz, é verdade. Pra turma que assiste no Game Pass, vai ser a narração do Jim Nantz, comentários do Tony Romo, time 1 da CBS. Então, aonde as pessoas encontram esse trabalho fantástico que vocês vêm fazendo pelo Browns. Pô, Danilão, quem quiser acompanhar um pouquinho, eu sei que tem muito torcedor dos Steelers que tá ouvindo, talvez não goste muito de ouvir, mas, cara, eu convido você a dar uma chance ao nosso trabalho. A gente tem tentado fazer bons conteúdos aí. DalPodBR, @DalPodBR no Instagram, no Facebook e no Twitter. E lá no Fambonanet também, fambonanet.com.br/DalPodBR. Você vai encontrar nossas matérias, os nossos conteúdos de podcast. A gente também, é claro, graças ao nosso querido Fambonanet, está na maioria dos agregadores de conteúdo, principalmente no Spotify, que é onde a galera geralmente escuta mais, né? Então, se você procurar lá, dá o podcast ou dá o PodBRcast, você vai achar nosso conteúdo também. Já agradecendo demais aí pelo convite, viu, Danilo? Eu que agradeço a tua disponibilidade, Eber. E você, amigo ouvinte, continua aí na linha, porque tem mais matchups, que a gente tem mais análise para esse jogo. Um grande abraço. Bom, podemos dizer que chegamos ao nosso primeiro grande teste, né, da temporada. Um Cleveland Browns embalado, vindo de boas vitórias, com um bom recorde no momento, um ataque versátil, jogando de forma até, digamos assim, precisa, né, que está pontuando bem, as estrelas do ataque estão aparecendo, estão fazendo total diferença, uma defesa que é forte, que também está fazendo a diferença nos jogos, mantendo ali a pressão, recuperando a bola e ajudando, né, a tirar o ataque de campo tanto tempo assim. E pra gente isso vai ser, como disse, talvez o nosso primeiro grande teste dessa temporada, né? Um rival de divisão, importante conquistar essa vitória dentro da divisão logo, manter a nossa boa campanha. E é isso, né? 2020 trazendo mais uma das suas. O Cleveland Browns é o primeiro grande teste pra gente. Bem, dentro desse confronto, né, eu estou bastante interessado em ver. Eu acho que a nossa L já se provou bastante segura, né, já se provou eficiente contra DLs bem fortes. E eu vou mudar o foco do matchup essa semana. Dessa vez o meu foco é na secundária, né? A gente teve um jogo bem ruim na nossa secundária na partida diante dos Eagles. E eu tô muito curioso para saber como nossa comissão vai acertar essa secundária para essa partida diante dos Browns, especialmente com esse ataque aéreo dos Browns funcionando, né? Eu quero muito ver como vai ser esse duelo da nossa secundária contra o jogo aéreo dos Browns. Eu acho que o foco dessa semana vai ser tentar corrigir aqueles erros grotescos da última semana, que quase nos custaram a vitória diante dos Eagles. Então, o meu confronto dessa semana é com certeza a secundária dos Steelers contra o ataque aéreo dos Browns. E aí, pessoal, grande jogo no domingo agora que está por vir contra o Cleveland Browns. Jogo de divisão, AFC Norte está nivelada muito por cima nessa temporada. O Browns começou de uma forma que surpreendeu positivamente, no sentido de que eu não esperava que o time fosse da liga, como a gente comentou já nos episódios de pré-temporada sobre o que a gente esperava dos nossos adversários da AFC Norte. Parece que finalmente é aquela questão que a gente sempre fala de agora vai pro Browns. De fato, eles começaram a temporada muito bem, não tem como a gente ir contra isso. 4 vitórias e 1 derrota. O Kevin Stefanski parece ter juntado tudo certinho por lá, que era de fato o meu maior questionamento, se um head coach novo sem as devidas preparações para a temporada regular fosse conseguir juntar aquele amontoado de gente que tem no Browns, que parecia que nos anos anteriores era só investimento, formava um monte de gente lá e ninguém sabia o que fazer. O Kevin Stefanski chegou de forma muito competente e conseguiu dar uma cara, conseguiu dar uma identidade para esse time. É um time que corre muito bem com a bola, não à toa é o líder da NFL no quesito. É um time que está conseguindo compensar todo o investimento feito na sua linha ofensiva, sendo um dos times que mais protege o seu quarterback, um dos times, como falei agora há pouco, que mais abre para o jogo terrestre. Então vai ser um duelo
top da NFL, um dos grandes jogos da temporada, esses Steelers e Browns. E justamente o que eu quero destacar na equipe de Cleveland é a sua OL, por esses dois fatores, de proteger muito bem o Baker Mayfield e de abrir os caminhos para o jogo terrestre. E vai estar enfrentando a nossa defesa, que é uma das melhores contra o jogo corrido. Se não fosse o touchdown do Miles Sanders na partida contra o Philadelphia Eagles, provavelmente a gente estaria com defesas em números históricos. E até no próprio domingo mesmo, só foi aquela corrida. Depois foram mais 15 corridas para o Philadelphia Eagles e só 20 jardas. Não conseguiram correr mais do que 3 jardas, basicamente, após aquela grande jogada que o Miles Sanders fez. E que, convenhamos, a gente já comentou no nosso episódio do podcast, convido todos os amigos a ouvirem. O que a gente comentou foi muito mais erros nossos. A gente errou, o Mike Hilton perdeu o tackle, o Bud Dupree ficou só de olho no Carson Wentz, não identificou que era um draw, e quando percebeu já era tarde demais. Enfim, tivemos muitos erros individuais naquela jogada que depois foram devidamente corrigidos e não tivemos já problemas com relação a isso. Então, o Browns está sendo Nick Chubb, como a gente sabe, porém um Kareem Hunt é um dos grandes running backs da NFL e vai dar o seu devido trabalho nesse jogo, como já deu em temporadas passadas, desde a época do Chiefs. Chegando em Cleveland, agora tendo enfrentado ele 2 vezes na temporada, atrás dessa OL, como eu disse, todo investimento feito está sendo compensado. Vai ser um duelo gigantesco. E o pass rush também, Bud Dupree e o DJ Watt, Ken Hayward, Stephon Tuitt, contra essa linha ofensiva do Browns, que novamente foi tanto investimento via draft e na free agents, que agora está de fato compensando. Então eu queria destacar isso. Até estava passando pelo Twitter rapidinho agora, coincidentemente, no Pro Football Focus, ele até destacou que vai ser um duelo entre o pass rush de melhor nota, o sistema deles, contra o time que melhor protege contra o passe. Melhor protege seu quarterback, que é o Cleveland Browns. Então, daí você já pode imaginar o tamanho do matchup que vai ser isso. Então, acredito que a chave da vitória vai estar muito no duelo das trincheiras, e é a essência da AFC Norte, né? Ainda recuperando o episódio que a gente fez no pré-temporada, a gente já falava sobre o Cincinnati Bengals, que é um absurdo o Bengals não investir na sua OL dentro da AFC Norte, ia deixar o Joe Burrow tão exposto como está deixando. O Joe Burrow não tem tempo para absolutamente nada. E um pré-requisito para você ter sucesso na AFC Norte é você ter uma boa OL e também uma boa DL. É uma divisão que se consagra nesses duelos nas trincheiras, a divisão extremamente física, talvez a mais física da NFL. Então você precisa ter 2 unidades, seja a de defesa para atacar o quarterback, quanto a sua linha ofensiva para proteger o seu quarterback de forma bem eficiente. A gente puxa até nos últimos anos, os Steelers, quando estavam no auge da OL, no passado recente, com o Mike Munchak e tudo mais, a gente conseguiu se sair razoavelmente bem nas temporadas. Agora a gente está vendo o Ravens, que por muitos anos teve lá o Marshall Yanda, um dos melhores OLs da NFL por lá. Agora tem o Ronnie Stanley, que é um dos grandes left tackles da NFL. Enfim, sempre tem alguém que se destaca. Durante muitos e muitos anos do Browns tinha o Joe Thomas, mas o Browns era o patinho feio da liga, como a gente sabe, vários e vários outros problemas, inclusive na OL, o Joe Thomas sozinho não fazia magia por ali. Então eu quero destacar isso. Também só um destaque secundário, e que talvez até no próprio podcast passado a gente não deu destaque devido, até falou rapidamente, mas não com tanta profundidade, é só a respeito de Ben Roethlisberger. O Ben Roethlisberger está protegendo a bola muito bem nessa temporada. Eu falei, né, eu tô amando o Ben Roethlisberger Game Manager, no sentido dele tá muito mais seguro, com o espaço sem ficar forçando passe longo e tudo mais. E aí nessas 4 primeiras partidas foram 10 touchdowns e 1 interceptação apenas. É um início mais limpo que o Big Ben teve na sua carreira nos últimos anos, eu posso confirmar.
Eu tenho quase certeza que é o melhor início de carreira dele, em termos pelo menos de jogo um pouco mais limpo, sem fumbles ou sem interceptações. Então fica esse destaque que devia ter sido cuidado com muito mais ênfase no nosso episódio, mas a gente acabou passando despercebido por isso. E também destaco isso porque a equipe do Cleveland Browns, dentro de uma partida contra o Colts, onde eles interceptaram duas vezes o Philip Rivers, quase aposentaram o Philip Rivers. Indianapolis já está quase se arrependendo de ter assinado com o Philip Rivers depois desse jogo contra o Browns. Já tem gente pedindo Sam Darnold lá, enfim. A volta de Jacob Brissett, tá essa situação lá depois desse jogo contra o Browns. Além de um pass rush bem ativo com o Myles Garrett, que é um dos grandes jogadores de defesa da NFL hoje. Um dos frontrunners junto com o TJ Watt para Defensive Player of the Year. Diria que se fosse os três, seria provavelmente o Aaron Donald, o TJ Watt e o Myles Garrett hoje na disputa, basicamente. Mas o Browns é um dos líderes em roubada de bola, se não um líder em roubadas de bola nessa temporada. Já foram 12 roubadas de bola aí. O Big Ben tá jogando um jogo muito limpo, então vai ter que continuar esse Big Ben mais conservador, que não é ruim, longe de ser ruim. É só não ficar forçando os passes tradicionais que ele já força. Então eu destacaria esses dois matchups. Eu estou muito confiante na vitória, sendo honesto para vocês. Vai ser o jogo mais difícil que você vai ter nessa temporada. Esse Cleveland Browns é um Cleveland Browns que merece respeito pelo que mostrou. Tá jogando bem, ao contrário de outros anos que não tinham unidade, não tinham identidade. Esse time tem uma identidade e a gente sabe o quão é importante para um time da NFL criar sua identidade. A gente sofreu com isso no ano passado, que o ataque não tinha uma identidade, não tinha ritmo, não tinha nada. Esse ano a gente está conseguindo criar um ritmo no ataque. Tá ganhando um pouco mais a cara do Matt Canada, muito motion, explorando, criando alguns matchups para poder favorecer o nosso wide receiver, distribuindo a bola para todo mundo, sem uma pessoa ficar reclamando que recebeu o passe. A gente tá criando a identidade, tem a identidade da defesa, obviamente, o pass rush gigantesco. Então, esse é o Cleveland Browns que tem uma identidade e aí vai dar um duelo grande. Ouso falar que tem tudo para ser um dos 3, talvez, melhores jogos da temporada agora, mas eu acredito que a gente vai conseguir vencer. Eu costumo falar que jogos de divisão na NFL, eles são completamente diferentes de qualquer coisa. A gente viu no domingo agora que se passou, Kansas City Chiefs e Las Vegas Raiders. O Raiders anotando 40 pontos em cima do Chiefs lá. O Patrick Mahomes não foi capaz de vencer essa partida. A gente viu o Chiefs também sofrendo para ganhar do Los Angeles Chargers, na estreia de Justin Herbert algumas semanas atrás. Foi preciso para prorrogação. É um mundo completamente diferente. São times que se enfrentam ano após ano e já se conhecem. O Anthony Lynn já conhece o Andy Reid, já conhecia o Chiefs, por isso que a gente viu o Chargers quase cometendo crime contra o Chiefs. O Gruden, agora com mais anos de experiência, já conhece um pouquinho mais como é que funciona o Andy Reid, o ataque do Chiefs, tudo mais. E não à toa a gente vê, por exemplo, Steelers e Ravens por tantos e tantos anos, não importa o contexto ou os cenários que as equipes estejam proporcionando grandes jogos. Então o jogo de divisão é um universo completamente diferente do que você tem fora dela. Então sentem, aproveitem. Esse eu não vou nem falar que não é para ter sofrimento, que vai ter sofrimento, é mais um domingo daqueles. Então vamos lá, não espere jogo fácil. O Browns merece respeito pelo que está fazendo nessa temporada. Então vamos lá, bom jogo para todos e até a próxima. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky.
No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.